E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu sou Eldio Batista e a nossa ideia de hoje foi trazida por um ouvinte do canal que propôs para mim que falasse de um tema e eu achei bem interessante esse tema. Ele pediu para falar sobre mendigos, sobre pedir esmola, etc., sobre mendicância em si. E aí eu aproveito para comentar aqui, antes de entrar no assunto propriamente dito, sobre dois aspectos da forma com a qual eu abordo as coisas, os assuntos, etc. Uma delas é a de que existe isso também. O que eu quero dizer com isso? Muitos assuntos, se a gente parar para analisar a grande maioria deles, eles podem dar a entender ou dar margem a extremismos. O que eu quero dizer com extremismos? É você enxergar um aspecto da questão, ou ver alguma situação como absoluta. Vou dar exemplos disso. Se a gente olha, por exemplo, para a questão da mendicância. Então, tem pessoas que podem olhar a situação e já vem um preconceito à mente delas. Ah, mas isso é um problema social e não é culpa dos mendigos, é culpa do governo, é culpa de tal situação. Tem, sei lá, coloca uma situação causadora dessa questão. Uma outra pessoa observa a mesma questão sobre um outro prisma. Então ela olha para essa situação e diz: não, porque isso é culpa das pessoas que se encontram nessa condição. Porque elas têm condições ou teriam de fazer diferente e elas não fazem, é uma escolha pessoal. Então ela já abordou a mesma questão por um ponto de vista totalmente diverso da primeira, totalmente divergente. Legal. E aí o que eu costumo dizer a esse respeito é o seguinte: existe isso também. Então, quando a gente olha para uma situação, ah, mas a pessoa se colocou nessa situação porque todos são assim, existe isso também. Ah, mas é um problema social, né? Tem isso também. As coisas não são pretas ou brancas absolutamente. Existem, além do cinza até, inúmeras outras tonalidades que tingem aí a vida, de várias formas, de vários aspectos. Então é muito complicado olhar as coisas assim. Então são formas de abordar aspectos, situações. O segundo aspecto que eu gostaria de trazer aqui sobre a forma como eu abordo as coisas é a questão que, antes de mais nada, o princípio das coisas é o mais interessante. Então, quando a gente olha para uma questão em si, nós estamos acostumados a ver as questões como se elas fossem elas em si, como se tal questão se esgotasse ali. E isso não acontece. É uma forma errônea, é uma forma limitada de olhar para as coisas. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, ou a gente traz esse tema, mendicância, a gente imagina o quê? Um mendigo pedindo esmola na rua. Beleza, isso é uma interpretação extremamente aceitável. Só que eu proponho aqui que você extrapole um pouco mais o sentido dessa palavra, o sentido por trás disso tudo. A questão da mendicância, ela não se restringe apenas a uma pessoa que está na rua pedindo esmola. Uma pessoa que está nessa condição, ela simplesmente está manifestando uma coisa anterior a isso, uma energia que se manifesta dessa forma. Isso é, antes de mais nada, um estado de carência de alguma coisa. Agora vamos analisar outras duas questões mais pertinentes ao lance de pedir esmolas. Vamos colocar dessa forma para simplificar. Quando um ser humano está nessa condição, o que a gente pode entender antes? Antes de qualquer outra análise, eu trago aqui uma reflexão no seguinte sentido. Essa pessoa tem, antes de mais nada, um ódio gigantesco. Então a gente às vezes vê uma pessoa numa condição miserável e essa pessoa se coloca totalmente à mercê do outro. Ela está totalmente dependente de uma situação. Eu dependo da sua ajuda. Não há nada que eu possa fazer. Eu vou morrer aqui se ninguém me ajudar. Quando eu trago aqui que essa pessoa tem um ódio muito grande, é difícil para as pessoas, ou para a maioria delas, entender dessa forma. Porque você vê uma pessoa numa situação de coitadismo. Só que o coitadismo, universalmente, ele não existe bem dessa forma. As coisas são um pouco diferentes do que a gente costuma entender, ou de como a maioria de nós aprende, que é o certo, errado, que tem que ser assim ou tem que ser assado.
Inicialmente a gente pode pensar o seguinte: todos os seres são o todo. Todos os seres são, em última instância, Deus. Então tem um potencial infinito. Cada um vivencia um momento e é natural que tenham limitações das mais variadas formas, como todos nós temos. Porém, quando você se coloca numa situação de extremismo, quando você se coloca numa situação de extremo ódio, de extrema raiva, é um aspecto da evolução lá do ego. Então ele vai lá, ele chega num ponto que ele percebe toda a situação, ele se percebe, se vê separado do todo, e ele tem um extremo ódio, ele tem raiva de tudo, ele quer lutar contra. E aí ele se sente desafortunado. O outro pode, eu não posso, o outro tem, eu não tenho. E aí ele quer utilizar-se dos atributos egoístas para justificar isso daí. E aí como é que ele faz? Ele se torna uma pessoa que ele tem que atacar de alguma forma. Ele pedindo, ele colocando a vida dele nas mãos de outra pessoa, ele está atacando alguém. Esse alguém é ele mesmo. Então ele se coloca à mercê. E ele fazendo isso, ele cria uma situação que vai contra a natureza do todo. Se o outro não fizer uma caridade, ele não vai fazer por si só. Ele vai continuar naquela condição, sofrendo horrores, até que algo mude na sua consciência. Mas até então, ele está direcionando um ódio muito grande contra o todo e contra si mesmo. Aí tem uma segunda questão que é bem interessante da gente pensar também. O ódio, quando ele chega num grau muito alto, ele causa uma fraqueza, ele causa uma lassidão. Então ele te coloca numa situação de estar à mercê, de não ter mais forças para lidar. Então você tem tanto um ímpeto que você esmorece, você não tem mais o que fazer. É o que muitas vezes uma pessoa nessa condição está passando. Então esse momento existe até no universo, eu posso chamar de uma energia que a gente pode trazer aqui ou colocar da seguinte forma. Vamos chamá-la de poder de solicitação, que é quando você depende, você entende que você depende de outros seres, você depende da ajuda deles e você se permite solicitar isso e receber ajuda para o seu crescimento. Mas isso não é algo no qual devemos nos apegar intimamente ou intrinsecamente. Não dá para você desejar permanecer nessa situação. É o que eu chamo de um estado de passagem. Então, existe isso no universo. Muitas vezes você tem que se colocar à mercê do outro, você tem que receber uma ajuda, como em muitos casos nós não caminhamos se não tivermos uma ajuda da forma que for, externa a nós, o que nós entendemos como externa, mas isso não pode se prolongar por um tempo indefinido. Eu não posso me conformar, entrar numa zona de conforto de estar sempre pedindo e não fazer nada por mim. Então, essa é a questão perigosa aí. Sintetizando as duas reflexões que eu gostaria que vocês fizessem sobre a forma com a qual eu abordo os temas, que são, tem isso também, que remete a você olhar vários aspectos por vários ângulos, uma mesma questão. A questão do princípio. Existe um princípio para todas as coisas. E esse princípio te ajuda a abrir o leque de possibilidades do significado de uma palavra. Pô, mendigo é o cara que fica ali pedindo esmola. Não, peraí, mas será que em nenhum momento eu me coloco numa situação semelhante? E os outros dois aspectos que, claro que existem muito mais, mas que eu quis chamar a atenção aqui nesse momento, que são como uma pessoa numa condição dessa, ela tem ódio. Ela tem ódio de não estar fazendo por si, ela tem ódio do mundo, ela tem ódio do todo, e ela direciona esse ódio para si mesma. Porque ela está se punindo, ela está se colocando um castigo, porque ela não pode. O outro tem e ela não. E a última questão de como o ódio em excesso, ele vai gerar, num certo ponto, uma lassidão. Quando você tem muito, você acaba se tornando incapaz. É aquela pessoa que tem muito ódio, muita raiva, ela vive num estado de extremismo e chega uma hora que ela tem um infarto, ela tem algum problema físico e ela é obrigada a ficar numa cama. Enfim,
Tem muitos outros aspectos, como eu falei até no começo da conversa, tem isso também, tem aquilo também, tem várias questões pelas quais nós podemos olhar para esse e para outros assuntos. E eu convido aqui vocês, essa é a ideia do canal, de todo o trabalho, que seja feita essa reflexão. Bom, pessoal, creio que por hoje é essa a ideia. Espero ter contribuído para alguma reflexão mais aprofundada, diferenciada, ou sei lá, talvez uma outra forma de olhar para a mesma questão que a gente já pensou anteriormente. Se gostaram do vídeo, clique em gostei, compartilha com um amigo. Brigadão e até a próxima, gente. Valeu!